Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao primeiro vídeo do canal De Volta à Itália. O nosso propósito com os vídeos que serão gravados daqui em diante é informar vocês a respeito do universo da cidadania italiana, informações sobre imigração e vida na Itália. Eu sou Pietra Pepeliascov, uma ítalo-brasileira que vive na Itália. Esse primeiro vídeo eu quero tratar com vocês sobre como funciona a cidadania italiana para fins constitucionais. Como que a Itália vê o direito de conceder nacionalidade a uma pessoa. Existem duas formas pelas quais um país pode escolher entregar cidadania ou não. Pelo direito de solo ou pelo direito de sangue. A Itália é um dos países que concede aos seus cidadãos o direito de sangue, ou seja, se você for descendente de um cidadão italiano, você também é cidadão italiano. É por isso que na cidadania italiana, se você tiver um bisavô, um trisavô, um tataravô, na sua árvore genealógica que tenha nascido na Itália e tenha sangue italiano, logo você também é. Essa pessoa, esse italiano, ele é o seu dante causa. Essa palavra é uma palavra que aparece no mundo da cidadania o tempo inteiro. E às vezes isso gera um pouco de confusão e dúvida a respeito de quem seria esse dante causa. O dante causa necessariamente é um cidadão italiano que nasceu em território italiano. Então, por exemplo, se a sua mãe, que é bisneta de um cidadão italiano que nasceu na Itália, reconheceu a cidadania pelo consulado, ela não é o seu dante causa. Apesar de que isso também não muda nada no seu direito à cidadania. Você reconhece a sua cidadania pelo mesmo dante causa da sua mãe, aquele cidadão italiano que nasceu em solo italiano. E como que a gente prova essa descendência italiana? Como que eu posso provar que o meu trisavô nasceu na Itália, muito provavelmente para antes de 1890? O que a gente faz é juntar certidões civis, tanto brasileiras quanto italianas. A gente precisa provar que o seu trisavô nasceu na Itália. Ou seja, o primeiro documento e o mais importante é o extrato di nascita, ou o certificado de battesimo, que é aqueles quando as pessoas muito antigamente não eram registradas no comune com uma certidão de nascimento, mas isso ainda competia às igrejas, ou seja, isso era um registro paroquial. Com o extrato de nascita em mãos, ou seja, com o documento de nascimento do seu dante causa, agora é hora de contar a história da família. A gente precisa juntar todas as outras certidões de casamento e óbito. O óbito não é obrigatório, mas isso é uma conversa para outro vídeo. A gente junta todas essas certidões e conta a história da família, como ela se desenvolveu até chegar em você. Então, se eu estou falando de um trisavô que nasceu na Itália e migrou para o Brasil, a gente precisa da certidão de casamento dele, de nascimento dos filhos, casamento dos filhos, até chegar em você. Mas basta juntar esses documentos? Quaisquer documentos? Não. Essas certidões precisam ser todas no formato de inteiro teor. O que é inteiro teor? Inteiro teor são documentos com a forma integral, ou seja, contendo todas as informações. Quando você vai ao cartório hoje, existem duas formas de pedir uma certidão, um documento. Ou a breve relato ou a inteiro teor. A breve relato, você vai encontrar apenas as informações essenciais. Na inteiro teor, existem informações de profissão, datas, regime de bens, por exemplo, no casamento. Ela é uma certidão completa. E essa é a forma na qual exige a circular K28, que é uma diretiva que coordena a documentação no mundo da cidadania italiana. Essas certidões, depois de prontas, precisam ser traduzidas e apostiladas. Nós vamos falar com calma a respeito de cada um desses passos mais adiante, num vídeo próprio para isso. A minha intenção aqui é só deixar vocês a par do passo a passo de todo o processo. As traduções juramentadas significam o quê? Que a gente precisa traduzir os documentos originais, ou seja, do português, para o idioma de destino italiano. Só que essas traduções não podem ser feitas por qualquer pessoa que domine o idioma italiano. Não. Elas precisam ser feitas por um tradutor público, cuja tradução tenha fé pública. É um funcionário público que presta concurso e tem autorização para emitir traduções cuja veracidade e o teor não são questionadas. Eles têm fé pública na tradução. O próximo passo é o apostilamento de Haia. Depois das traduções, a gente precisa apostilar os documentos. O apostilamento de Haia veio da Convenção de Haia.
uma convenção internacional entre países signatários que fizeram um acordo entre si. Documentos de um determinado país, para terem validade no país de destino, precisam ser apostilados pelo órgão responsável naquele país. No caso do Brasil, o órgão responsável por emitir apostilas de AIA são os cartórios. Nesta apostila, a gente vai ter informações a respeito do documento em inglês e em francês. E esse documento vai ser válido no país de destino. Essa validade, a veracidade desse documento não vai ser questionada, graças à convenção. O último documento é a Certidão Negativa de Naturalização. É um documento brasileiro que certifica que o seu dante causa nunca abriu mão da cidadania italiana dele, ou seja, o seu direito continua de pé. Esse documento, na maioria das vezes, ele é negligenciado, mas ele é muito importante e faz parte da documentação elencada na Circular K28. A partir daí, a sua pasta de documentos está pronta. E você pode seguir reconhecendo a sua cidadania italiana por duas vias, pela via administrativa ou pela via judicial. Mas isso é tema para os próximos vídeos. Então, se você gostou do conteúdo, curte, compartilha a gente e acompanhe o canal para saber como que a gente segue daqui em diante. Muito obrigada!